Sancionada pela presidente da República, Dilma Rousseff, a lei que torna mais rígida a punição para pessoas e empresas que causarem danos à administração pública. O combate à participação de laranjas em fraudes contra a União é um dos pontos principais da nova lei. A nova lei cria responsabilidades nas esferas civil e administrativa, sem excluir a culpa de dirigentes e pessoas ligadas indiretamente ao crime. Com isso, será mais difícil empresas com problemas com a justiça participarem de contratos e licitações com o poder público. Essa lei vai atingir aqueles que desviam dinheiro público em licitações e contratos e ainda que dificultam a investigação e a fiscalização de órgãos públicos. Para isso, as pessoas ou empresas que tentarem manobras para contratar com a administração serão barradas, porque a nova lei vai impedir a participação de laranjas. A nova lei pretende estimular a denúncia espontânea e também o acesso fácil a documentos e informações que facilitem a investigação. Para a Controladoria Geral da União, essa lei representa mudanças no tratamento do dinheiro público. Aquelas empresas que não enfrentavam até hoje uma legislação diretamente capaz de puni-las, porque não existia, agora pensarão duas vezes, porque além das medidas já existentes, que podem levar à sua inidoneidade, que representa impossibilidade de obter novos contratos, elas sofreriam agora multas pesadíssimas, de até 60 milhões de reais, ou até 20% do seu faturamento, capazes, portanto, de inibi-las. E a gente continua tratando desse assunto, da criação dessa nova lei, batizada aí para muita gente como de anticorrupção, e a gente recebe aqui no estúdio o advogado Pedro Ivo, criminalista, especialista, né, em direito criminal. Doutor, obrigado pela sua participação, boa tarde. Já existia lei para combater esse tipo de corrupção nas empresas ou é uma coisa nova, é uma novidade? Boa tarde, inicialmente eu agradeço o convite. Já havia uma série de leis que tratavam, do combate a atos contra a administração pública, né? Além das sanções penais, que já estão no Código Penal, há a Lei de Improbidade Administrativa, que abarca uma série de condutas que são citadas nessa lei também. Há também a Lei 8666, que trata das licitações e dos contratos públicos, e nela há diversas sanções. Isso sem falar na lei que trata da regulação, da concorrência, que também trata de uma série de possibilidades de fraudes entre empresas com o poder público. Essa lei, ela parece ser um pouco mais trabalhada, mas ela traz um rigor maior também? Eu acredito que a principal característica dessa lei é o foco nas empresas. Optou-se por fazer um foco nas empresas para inibir uma conduta, contra a administração pública. E não é difícil punir uma empresa diretamente, a pessoa jurídica, é difícil? Já havia uma série de medidas. O doutor Age citou agora há pouco uma que talvez fosse a principal medida, que é a inidoneidade. Uma empresa que cometesse algum tipo de ato contra a administração pública poderia sofrer uma inidoneidade e ser proibida de contratar com o poder público. Agora, há medidas mais rígidas, né? Como multa e, inclusive, suspensão das atividades, até mesmo a dissolução em casos extremos. Pode ter punição criminal também? Ou só administrativa? Isso aqui não exclui a punição criminal, os sistemas convivem. Só que a punição criminal ela vai se aplicar aos gestores que tiverem dolosamente concorrido para a prática do ato. Essa lei foi sancionada na semana passada com alguns vetos. Vamos ver agora quais são eles. Na lei publicada sexta-feira passada, a presidente vetou 3 pontos do texto. O valor da multa aplicada contra empresas responsáveis pela corrupção não poderá ser maior que o bem ou serviço contratado. O segundo veto foi quanto à fixação da pena para a pessoa jurídica. A pena não poderá levar em consideração o ato praticado pelo servidor público. E o outro veto trata da responsabilidade da empresa jurídica, que poderá ser condenada mesmo sem comprovada culpa ou dolo. Bom, começo perguntando sobre esse último item do veto. Não comprovar culpa ou dolo da pessoa que cometeu o crime. É difícil punir sem comprovar culpa ou dolo, né, doutor? Os vetos claramente vieram para tornar mais rigorosa a aplicação da lei. É difícil verificar o dolo, mas o sistema penal brasileiro ele está todo baseado, o sistema finalista, na figura do dolo, né? Então, o que foi feito? Foi separado o sistema de punição de
atos administrativos em relação ao sistema penal. Quer dizer, a punição penal continua vinculada ao dolo. Tá, e quanto às provas? As provas, eu acredito aqui, a própria lei ela não trata especificamente de matéria probatória. Vai se aplicar, quer dizer, o Código de Processo Civil, a Lei de Processo Administrativo, as provas, entendo eu, são todas aquelas cabíveis em direito. E o valor das punições também, houve uma mudança aí. Agora, tem dois tipos, né? Até 60 milhões, de 6 mil a 60 milhões, ou até 20% da arrecadação da empresa. Esse valor tá de bom grado? Olha, até 20% do faturamento do exercício anterior à instauração do processo. 60 milhões são valores bem significativos. Quer dizer, 20% do faturamento é um valor que atinge a empresa em cheio, pode até inviabilizar a empresa, assim como 60 milhões. Então, há espaço para muito rigor. Só que a própria lei, ela dispõe de princípios que devem nortear a aplicação desse rigor. Quer dizer, essa lei ela não deve servir para inviabilizar uma empresa produtiva. Ela deve punir, mas sem inviabilizar uma empresa produtiva. Mas esse valor da punição elevado já é justamente para tentar conter possíveis irregularidades? Já não é uma forma de... É para inibir, mas você não pode, por meio dessa lei, inibir uma empresa produtiva que recolhe impostos por um erro isolado dela. Tá, o judiciário também não cabe mais só ao judiciário punir, né? Agora também os órgãos executivos também podem punir essas empresas? A administração vai ter iniciativa, ela vai poder, para aplicar a multa e a publicação da decisão, que é uma pena quase que para atingir a reputação da empresa, ela vai poder fazer um processo administrativo por conta própria. Agora, para aplicar aquelas penas mais gravosas, que são a suspensão das atividades, né, a dissolução da empresa, o perdimento de bens, aí vai ser necessário um processo civil, um processo no judiciário. Aí vai para o judiciário então, né? Ainda continua funcionando assim? Continua, vai ser aplicada a Lei de Ação Civil Pública. Tá, a gente tem mais uma nova lei que foi sancionada também na semana passada e que torna mais rígida a punição para pessoas e empresas que causarem danos à administração pública. Essa é a que a gente falou agora aqui, né? A gente também tem uma nova lei que foi sancionada também, né? Sobre organizações criminosas, que até então não era muito falada, né? Ou eram faladas de outra forma pela sociedade. Vamos ver a reportagem explicando esse assunto. 4 ou mais pessoas reunidas com organização hierárquica estruturada e divisão de tarefas definidas entre seus integrantes, ainda que informalmente, é organização criminosa. Isso é o que diz a nova lei sancionada na última sexta-feira pela presidente Dilma Rousseff. A lei já está na edição de hoje do Diário Oficial. A pena prevista para quem promover, integrar ou financiar organização criminosa varia de 3 a 8 anos de detenção, mais o pagamento de multa, além das penas correspondentes aos demais crimes praticados. A nova lei também define meios para obtenção de provas e procedimentos para a investigação desse tipo de crime, dentre eles delação premiada, escutas telefônicas, acesso a registros de ligações telefônicas e de e-mail, quebras de sigilo, infiltração de policiais nas organizações. Segundo o texto, a infiltração de agentes policiais nas organizações poderá ser autorizada por um juiz somente se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. A gente continua conversando aqui com o doutor Pedro Ivo. Doutor, embora sejam duas leis aparentemente diferentes, em alguns pontos elas acabam se encontrando, né? Principalmente quando diz respeito às empresas que praticam fraudes, corrupção. O que a gente percebe é que há uma tendência nítida, quer dizer, de recrudescer a aplicação da lei penal e recrudescer a aplicação de sanções, no caso da outra lei de caráter administrativo, para o combate à corrupção e às organizações criminosas. Agora, é difícil vincular a atuação da criminalidade empresarial às organizações criminosas de uma forma simples assim, né? O Supremo, inclusive, tem julgados no sentido de que o fato de um crime ter sido cometido numa empresa não significa que ele foi cometido numa organização criminosa. O que caracteriza a organização criminosa é a continuidade dela, ela ter sido constituída para a prática de crimes. Uma empresa lícita, claramente, ela não tem esse caractere. Até antes dessa nova lei, as organizações criminosas eram mais ou menos aí associadas a quadrilha ou bando. Mudou agora? Na verdade, havia um vazio, né? Não havia um tipo penal de organizações criminosas e isso, inclusive, deu ensejo a diversos precedentes no Supremo, por exemplo, no que se refere a organizações criminosas como antecedente de lavagem de ativos, que teve um precedente do Supremo que considerou ser atípico, então, a lavagem de ativos
tendo como crime antecedente organizações criminosas. Então acabou esse vazio, né? E agora há um tipo penal de organizações criminosas. O que isso pode mudar? Para quem for processado, denunciado por participar de uma organização criminosa, Olha, muda muita coisa? Não muda muita coisa. A pena ela é significativamente maior do que a pena do crime que você mencionou, que é a quadrilha. Os 3 a 8, instrumentos, né? Os instrumentos processuais, eles já existiam, quer dizer, a delação premiada já existia, né? A escuta telefônica, a quebra de sigilo, a infiltração de agentes, já estava tudo na lei de organizações criminosas, lei 9.034, a original. Então, na verdade, não muda muito, a não ser, quer dizer, haver um tipo penal específico para organizações criminosas. Para poder chegar até essas organizações, a gente viu ali na reportagem da Carolina Chave alguns meios, né, que a polícia acaba utilizando. A interceptação telefônica, a infiltração de um agente. Isso vai ser um pouco mais rigoroso agora também com essa nova lei? Ou não muda muita coisa? É o que eu acabei de te dizer. Na verdade, a maioria desses instrumentos, quer dizer, eles já eram implementados. A Lei 9.034 já previa a escuta ambiental, inclusive, que não foi mencionada na matéria, já previa a delação premiada e a infiltração de agentes, ação controlada também, né? Quer dizer, tudo isso, na verdade, tem que ser aplicado com muito cuidado, que são meios muito invasivos, né? Tem que ser aplicado com muito cuidado pelo Poder Judiciário. Para a gente fechar, essas duas leis inibem práticas delituosas? Eu acho que é um passo para isso? Olha, no que concerne a lei que trata das empresas, eu tenho certeza que ela tem um poder inibitório forte. No que se refere à lei de organizações criminosas, eu não consigo, a princípio, ver um impacto inibitório maior. Tá certo. Doutor Pedro Ivo, eu agradeço a participação, você é sempre bem-vindo. Até a próxima. Eu que agradeço.